Descubra 5 músicas educativas emocionantes que transformarão seu pequeno. Revelado agora. Maria, uma mãe solteira de São Bento, olhava pela janela enquanto Luizinho brincava na rua, os risos das crianças ecoando como uma melodia familiar. Mas por trás do sorriso do menino havia um coração solitário, uma alma sensível que lidava com o peso do preconceito. Acompanhada por lembranças de sua infância cheia de música, Maria se sentia determinada a educar Luizinho com amor e valores. E se a música pudesse ser a chave, pensou ela. Com a energia pulsante da esperança, resolveu visitar seu Jorge, o querido vendedor de discos, cuja loja era um oásis de canções vibrantes. Com coração acelerado, Maria mergulhou nas músicas que falavam de respeito, amizade e generosidade. Essas 5 canções vão ser a nossa lista, Luizinho. Elas vão transformar a forma como você vê o mundo, afirmou, segurando os discos como se fossem tesouros. Os olhos do menino brilharam. Ele mal podia esperar para ouvir aquelas melodias que prometiam aventuras e ensinamentos. Mãe, quais são? Conta pra mim, ele implorou, cheio de curiosidade. Com cada nova canção, Maria e Luizinho se conectavam mais. As letras ensinavam lições que ela sempre desejou transmitir: a felicidade de ser gentil, a coragem de enfrentar desafios e a força de ser fiel a si mesmo. Mas a realidade da comunidade era cruel. Luizinho começou a sofrer bullying na escola, suas pequenas asas cortadas pelas palavras cruéis dos colegas. Ele voltava para casa com o olhar cabisbaixo, como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros. Maria via dor naqueles olhinhos e seu coração apertava. Como posso protegê-lo desses monstros? Questionou-se, angustiada. Então, decidiu usar a força da música de forma mais intensa. Olha, meu filho, vamos juntar a comunidade. Vamos falar sobre isso, disse Maria, iluminando-se com a ideia. E assim, convocou vizinhos e amigos para uma reunião. Precisamos educar nossos filhos sobre respeito e empatia. Juntos, vamos fazer um evento, exclamou, a paixão pulsando em suas veias. A notícia se espalhou como fogo, e as pessoas começaram a se animar com a ideia. Maria sonhava alto, um evento onde os sons da música pudessem curar feridas e construir novos laços. Porém, Luizinho hesitava. Com medo do julgamento, preferia ficar escondido na segurança de seu mundo particular. E ali estava Maria, se debatendo entre respeitar a vontade do filho ou insistir que ele enfrentasse esse desafio. Filho, você pode ser a voz que outros precisam ouvir. A música reencontrará você. Ela dizia, com lágrimas nos olhos. A tensão crescia, e a expectativa do evento se aproximava. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Maria sabia que a vitória não seria fácil e a fragilidade do seu filho a deixava insegura. Mas no fundo, acreditava que o amor poderia transformar. No dia do evento, o coração batia forte, e a música estava prestes a começar. Afinal, Luizinho encontraria coragem para se fazer ouvir? Maria estava prestes a descobrir que a força da comunidade poderia ser a resposta que tanto esperava. Com as luzes diminuindo e as vozes se unindo, o que aconteceria naquele momento mágico de união? Os primeiros acordes começaram a tocar e Maria sentiu um frio na barriga. O palco improvisado, montado na pequena praça da comunidade, estava cheio de rostos ansiosos e expectantes. Luizinho, ao seu lado, parecia um pequeno pássaro em uma jaula, olhando para a multidão com olhos grandes, mas inseguros. Maria apertou sua mão e lhe lançou um sorriso encorajador. Estamos juntos, murmurou. Mas a dúvida ainda pairava no ar à medida que as músicas se seguiam, as letras ecoavam pelo espaço, falando sobre amor, aceitação e respeito. Maria viu algumas mães segurando os filhos e apontando para o palco, trazendo um brilho de esperança em seus olhos. Aquilo a fez sentir que a mudança estava começando. Era como se a música tivesse o poder de unir pessoas. Tal como um rio que leva tudo ao seu redor, ela fluía, tocando os corações. Luizinho, no entanto, ainda estava distante. Maria percebeu que ele segurava um leve sorriso, mas as mãos tremiam levemente. Era como se ele quisesse se juntar àquela energia, mas uma sombra de medo ainda o prendia. Vai, meu amor, a música é seu manto, ela sussurrou, a voz quase sufocada pela expectativa. Finalmente,
Chegou o momento da apresentação que Maria esperava ansiosamente. Uma criança, mais velha que Luizinho, subiu ao palco e começou a falar sobre a importância da amizade e do respeito. Ninguém deveria sentir dor. Podemos ser amigos e cuidar uns dos outros, disse ela, com uma voz clara. Aquela fala ecoou na mente de todos. Luizinho soltou um suspiro profundo, como se algo dentro dele estivesse despertando. E então, Maria teve uma ideia brígida. Luizinho, se você não quer cantar sozinho, que tal você e outras crianças fazerem um dueto? Você pode escolher uma música da nossa lista. Os olhos do menino brilharam com um pouco mais de coragem. Mas e se as crianças rirem de mim? Ele questionou, com a voz trêmula. E se elas se juntarem a você? A música nos une e fortalece, respondeu Maria, com um sorriso cheio de amor. A resposta à sua pergunta pairava em seu coração, mas ao mesmo tempo batia forte esperança. Logo, uma mão levantou-se entre a multidão. Uma amiga de Luizinho, Ana, se ofereceu. Eu canto com você, gritou ela, animada. O que parecia ser um levante de coragem rapidamente se transformou em um movimento. Outras crianças se animaram e logo estavam cercando Luizinho, oferecendo apoio. As vozes infantis começaram a se erguer. Vamos fazer isso juntos. Maria mal conseguia conter as lágrimas. Aquela cena fazia acreditar no poder da comunhão e no amor que poderiam criar. Luizinho respirou fundo e, sem mais hesitar, subiu ao palco. A música que escolheram começava. As notas dançavam pelo ar e, a cada acorde, Luizinho se sentia um pouco mais livre, um pouco mais forte. Mas, assim que começaram a cantar, um grupo de crianças da escola ficou em segundo plano, observando com olhares de desprezo. O sorriso de Luizinho hesitou e, por um momento, ele parou. A música ainda ecoava, mas o medo ameaçou invadi-lo novamente. Maria ficou em pé, parada, o coração na boca. O futuro do seu filho estava em jogo. Será que ele conseguiria vencer esse desafio? E se aquela fosse a chance de transformar não só sua vida, mas a de outras crianças também? O que vai acontecer agora? Pensou, enquanto o silêncio pairava no ar. Era o momento da verdade, e Luizinho estava prestes a descobrir se a música realmente poderia ser o que ele precisava para se libertar. O silêncio na praça era palpável. Luizinho sentia como se o tempo tivesse parado. O olhar que antes brilhava de confiança agora estava baqueado. As palavras que saíam de sua boca gradualmente encontravam um obstáculo, e a melodia se tornava cada vez mais distante como um eco perdido. Ele olhou para Maria, que gesticulava, incentivando em meio à multidão. Mas, naquele instante, tudo parecia desmoronar. A música ecoava, mas ele não conseguia deixar o medo de lado. O grupo de crianças que zombavam dele estava ali, e a cena daquelas risadas cortantes ainda ressoava em sua cabeça. Ele fechou os olhos e se lembrou de todas as vezes que foram duras com ele na escola. A dor das palavras ofensivas ainda queimava. Você é diferente, você não se encaixa. Aqueles pensamentos tentavam prender Luizinho, puxá-lo de volta para a escuridão. Maria não podia deixar aquilo acontecer. Ela viu as mãos de Luizinho começarem a tremer. O coração dela disparou. Canta, meu amor. Deixa a música entrar em você. É assim que você vai encontrar sua força. Ela gritou, sua voz cortando o ar carregado de incertezas. E então, algo dentro dele mudou. Uma fração de segundo, mas que parecia uma eternidade. Ele sentiu o calor das crianças que o cercavam. Olhos repletos de apoio e amizade, os mesmos que antes ele nunca esperaria ver. Ana, com um sorriso esperançoso, e outras que o encorajavam. Neste momento, Luizinho percebeu que a música era, na verdade, um refúgio. Era uma forma de não apenas se libertar, mas de encontrar uma conexão, uma voz que vibrava junto à sua. Ele respirou fundo, gritando para dentro de si mesmo, eu consigo. E então, ao abrir os olhos, a música que antes parecia distante agora vinha diretamente em sua direção. Com coragem renovada, ele se uniu a Ana. As vozes das crianças ao seu redor se elevavam em harmonia. Juntos, eles cantaram, e o som começou a transformar o ambiente. Maria observava, seus olhos brilhantes de emoção. As mães, que antes olhavam ansiosas, agora sorriram, e o clima de apoio crescia a cada nota. Luizinho sentiu a energia da música fluindo através dele, como um sopro de vida. Ele não estava sozinho. Mas, a aproximação do grupo que zombava dele não foi em vão. Eles começaram a murmurar novamente. Olha só! Ele tá cantando com as meninas. Que vergonha! Aquela provocação parecia um golpe baixo.
O coração de Luizinho quase parou. Maria viu a mudança na expressão do menino e não hesitou. Luizinho, lembra que a música é seu manto? Vamos mostrar ao mundo do que você é capaz. Ela gritou, seu espírito vibrando com amor e incentivo. Com um último olhar para sua mãe, Luizinho fez o que nunca imaginou ter coragem. Ele aumentou o volume da sua voz, despejando emoções misturadas, medo, esperança, amor. A música agora era dele, ela pulsava como um tambor dentro de seu peito. Então, enquanto as vozes infantis se entrelaçavam, uma inesperada confiança começou a brotar. Seria isso suficiente? Maria se perguntava se Luizinho conseguiria resistir aos sussurros que tentavam derrubá-lo, se ele perceberia que a música poderia ser mais forte que os rótulos. E naquele momento, Luizinho estava prestes a descobrir não apenas o seu poder, mas também o significado de ser realmente livre. Mas quando ele olhou para os outros, ainda inseguro, as provocações se intensificaram. O que ele faria agora? Havia uma escolha a ser feita, e a música se tornava mais que um espetáculo, era uma luta pela própria identidade. E Maria sabia que a verdade estava prestes a ser revelada. Luizinho sentiu o coração acelerar e um frio na barriga. A música ao seu redor vibrava, ressoando com a alma dele. Ele olhou para Ana, que estava ao seu lado, sorrindo. Aquela expressão a encorajava a cantar mais alto. Era uma conexão verdadeira, que fazia o vazio que ele sentia se dissipar. E por um instante, o que importava eram as vozes que ecoavam, e não as risadinhas cortantes dos que zombavam. Mas as palavras duras ainda perseguiam Luizinho como sombras. Ele pôde sentir a ponta do medo ameaçando friamente seu pulsar. E se eles estiverem certos? Pensou por um breve momento. O eco de diferente parecia insistente, querendo arrastá-lo de volta à escuridão. Mas ao olhar novamente para Maria, viu os olhos dela cheios de esperança e fé. Ela acreditava nele, e isso acendeu uma fagulha dentro dele. Então, Luizinho decidiu. A música era mais que um simples ato, era um grito de liberdade. Ele se lembrou dos momentos que se escondia, com medo de ser ouvido. Agora, não. Agora ele queria ser visto, ele queria ser ouvido. E, em um gesto de coragem nunca antes sentido, ele ajustou sua postura e olhou diretamente para o grupo que zombava. Se querem rir, que riam então, mas eu não vou me calar. Gritou Luizinho, a voz tremendo de emoção, mas poderosa. Ele respirou fundo e, com o peito estufado, se uniu à canção que brotava de dentro. A melodia era forte e cheia de vida, e a letra agora falava de superação. Luizinho se sentia, finalmente, no controle. As vozes ao seu redor se elevaram ainda mais, em um coro vibrante que tocava o coração da multidão. Os olhares das mães se cruzaram, e Maria se sentiu profundamente emocionada, as lágrimas escorrendo por seu rosto, não de tristeza, mas de alívio e orgulho. O grupo dos zombadores, por outro lado, parecia confuso. Eles esperavam ver Luizinho encolhido, mas agora o viam em um momento de triunfo. A risada daqueles meninos já não tinha o mesmo poder. Luizinho percebeu que não estava apenas cantando para se defender, mas para afirmar quem ele realmente era. Sou Luizinho e tenho uma voz. Ele viu as crianças ao seu redor, as mesmas que um dia foram parte do problema, agora totalmente envolvidas na celebração da música. A letra se tornava um abraço coletivo, e Luizinho sentiu a aceitação como um manto renovador. Ele não estava mais sozinho. A coragem tomou conta de cada batida da canção. Mas a celebração ainda estava em sua infância. A energia da música estava crescendo, mas as provocações ainda não tinham terminado. Ei, para onde você pensa que vai? Voltando pro seu canto? Eles gritaram, agora com um tom de escárnio. A pressão aumentava. Luizinho sentiu a adrenalina subindo. Aquela era uma escolha crítica. Maria viu a tensão aumentando. Luizinho, você pode virar isso. Mostre para eles a força da sua música. Não deixe as palavras pesadas te derrubarem. Ela exclamou, sua voz transbordando determinação. O que Luizinho faria agora definia não apenas o seu dia, mas sua vida. Ele respirou fundo novamente, sentindo a conexão com aquelas almas ao seu redor. A música começou a ecoar de novo, mas desta vez, ele estava determinado a não apenas cantar, mas a brilhar. Luizinho estava prestes a se libertar de todos aqueles rótulos. Mas o que aconteceria quando os zombadores tentassem silenciá-lo novamente? A batalha pela identidade dele estava prestes a se intensificar, e ele precisaria fazer uma escolha que mudaria tudo. A música cresceu ao redor de Luizinho como uma tempestade de vozes, e com isso uma força inexplicável tomou conta dele. Ele olhou para os amigos e para as crianças que antes o menosprezavam.
O escárnio deles era como um eco distante agora, enquanto seu coração pulsava no ritmo da melodia. Sou Luizinho e tenho uma voz. Repetiu em sua mente, como um mantra. Ele sabia que a escolha diante dele era mais do que apenas um desafio. Era uma oportunidade. Uma chance de mostrar não apenas para os outros, mas também para si mesmo, que ele não se deixaria abater. A música continuou a fluir, e ele começou a dançar, seus pés encontrando a batida ao lado de Ana. Sua alegria era contagiosa, e muita gente começou a se juntar a ele. Os zombadores estavam perplexos. Que piada é essa? Um deles gritou, mas a confiança de Luizinho não vacilou. Ele via desconexão em seus rostos, como se eles não conseguissem entender o que estava acontecendo. Não importa, eu vou em frente, pensou, enquanto cada nota da canção penetrava em sua alma. Uma nova letra brotou de sua boca. Ele cantava sobre sonhos, sobre abraçar a própria verdade, sobre ser quem realmente era. E, mais importante, ele começou a falar de amor e aceitação. Aquilo parecia ressoar profundamente com todos, mesmo com aqueles que antes o incomodavam. Ele conseguiu ver alguns rostos se suavizarem, enquanto outros começavam a se enxergar na própria vulnerabilidade que ele estava expondo. O olhar de Maria brilhava, e lágrimas continuavam escorrendo por seu rosto, mas agora eram lágrimas de felicidade. Luizinho não só estava cantando, ele estava guiando uma revolução interna no coração de cada pessoa presente. Mas então, como um raio, a provocação voltou. Vamos lá, Luizinho. Acha que vai nos impressionar como uma estrela? Isso só pode ser uma piada. Um dos meninos mais agressivos gritou, rindo com os outros. A pressão aumentou. Luizinho sentiu uma faísca de raiva se acender, mas rapidamente a transformou em energia criativa. Eu não sou uma piada. Ele respondeu, com uma intensidade que ecoou pela multidão. Sua voz, que antes tremia, agora era um rugido firme, inspirado por todas as dores que já havia sentido. Ele usou essa força para se aprofundar ainda mais na canção. Se eles querem rir, que riam. Mas eu vou continuar cantando. Maria, ao seu lado, começou a dançar como se estivesse em um festival. Aquilo, por algum motivo, parecia fazer a multidão vibrar ainda mais. Um por um, outros começaram a unir suas vozes a Luizinho, cantando junto na celebração da inclusão. A união daquelas almas relacionadas pela música transcendia qualquer provocação. Luizinho olhou em volta e viu que a magia estava se formando. Ao invés de ser silenciado, ele se tornava um líder por meio da sua vulnerabilidade. Ninguém pode calar o amor, pensou, grato pela nova força que parecia emanar dele. Mas isso não era o fim. As vozes dos zombadores ainda ecoavam ao fundo, mais fracas, mas insistentes, insinuando que a batalha ainda não havia terminado. Luizinho sentiu que algo ainda o aguardava. Ele não tinha certeza de como terminaria aquilo, mas uma coisa era certa, ele estava preparado para enfrentar qualquer tempestade. Então, enquanto a música pulsava e o calor da celebração crescia ao seu redor, Luizinho fez uma promessa a si mesmo: não vou deixar o medo vencer. A canção atingiu seu clímax, e um futuro cheio de possibilidades parecia acenar para ele. Mas a pergunta persiste: até onde Luizinho estaria disposto a ir para se manter verdadeiro em um mundo que ainda não parecia pronto para aceitá-lo? Luizinho respirou fundo, sentindo o calor da multidão pulsar junto com a música. A dança de Maria ao seu lado era como um sopro de alívio, enquanto ele percebia que suas vozes unidas eram mais potentes do que qualquer zombaria. As crianças que antes haviam olhado para ele com hostilidade agora ligavam-se àquela energia vibrante, como se um novo entendimento estivesse nascendo ali. Enquanto a canção fluía, ele viu os rostos mudarem. Alguns sorriam, outros pareciam refletir sobre suas próprias inseguranças. Mas havia um menino, o mais agressivo de todos, que ainda mantinha o semblante carrancudo. Luizinho sentiu seu pulso acelerar ao notar a raiva contida naquele olhar. Eu não posso deixar me afetar por ele, pensou, concentrando-se na letra que se desenrolava em sua mente. A música se aproximava de um crescendo e Luizinho decidiu mudar a letra. Ele não sabia bem de onde vinha aquela inspiração, mas as palavras brotavam, como se as próprias emoções da plateia quisessem ser ouvidas. Ele passou a cantar sobre a força de ser diferente. Quando alguém ri de você, não se deixe abater. Cada um é um universo, uma voz para se fazer ouvir. O brilho nos olhos de Maria se intensificou, e ele se lembrou de todas as vezes que ela o apoiara. Aquela lembrança fez seu peito inchar de gratidão, e ele resolveu arriscar. Com um movimento ousado, puxou Maria para mais perto e dançou em círculos, como se criasse uma conexão mágica entre eles.
O resto da multidão seguiu, e logo todos estavam em sincronia, o sorriso se espalhando como um incêndio. Mas a provocação não cessava. O menino carrancudo ainda insistia. O que você sabe sobre a vida? Vira essa página, Luizinho. Você só canta quando está seguro aqui. A hostilidade vingativa dele tinha um eco que penetrava em Luizinho. O grupo começou a hesitar e, por um instante, Luizinho teve um vislumbre do que poderia acontecer se a confiança que estava construindo se desmoronasse. A música começou a desacelerar, mas Luizinho não ia deixar aquilo acontecer. Olhou ao redor, viu o apoio nas expressões de algumas crianças e teve uma ideia. Vamos mostrar a ele. Vamos mostrar a todos como podemos ser livres. Pensou. Com isso decidido, ele se preparou para a última parte da canção. Um momento decisivo se aproximava. Ei, você aí, que não acredita na transformação, escuta só. Ele gritou, direcionando-se ao menino. A música é nosso abrigo. Se você me der uma chance, posso te mostrar que não é só sobre ser estrela, mas sobre ser quem você realmente é. É sobre união. Abre seu coração e vem com a gente. Os gritos de apoio começaram a ecoar pela multidão. Vai, Luizinho. Cante pra gente. Tamo junto. Aquela conexão pulsava, e as vibrações do amor e aceitação começaram a ofuscar as palavras de ódio. Mas, em meio ao entusiasmo, o menino agressivo fez um movimento inesperado. Ele se aproximou, com um semblante confuso, e Luizinho sentiu seu coração parar por um instante. O desafio não estava só em cantar ou dançar, mas em encarar um oponente que poderia mudar tudo ali. Por que você faz isso? O menino perguntou, quase em um sussurro, enquanto o ritmo da canção parava lentamente. Era uma pergunta não apenas para Luizinho, mas para todos aqueles que haviam assistido. A multidão silenciou, e todos os olhares convergiram. Luizinho percebeu que, naquele momento, não só ele, mas cada pessoa presente, tinha uma escolha a fazer. Estaria Luizinho pronto para ir além das palavras e conquistar um inimigo, transformando em aliado? O peso das emoções era palpável, e a resposta pendia no ar. A música poderia acabar, mas a batalha pela aceitação e amor estava apenas começando. Como ele poderia usar sua voz não apenas para cantar, mas para curar o que havia de ferido naqueles que também o atacavam? Luizinho sentiu o ar ao seu redor se tornar pesado. As palavras do menino soaram como um tambor ecoando na sua mente. Por que você faz isso? Ele não tinha uma resposta imediata, mas dentro de si, uma chama se acendeu. Ele sabia que essa era uma oportunidade de alcançar não só o menino, mas todos que se sentiam alienados, perdidos, incompreendidos. Eu faço isso porque eu sei como é ser criticado, começou Luizinho, tentando encontrar coragem. Eu canto para mostrar que todos têm um lugar e uma voz. Ninguém merece se sentir só. O silêncio de antes agora era preenchido por um murmúrio de curiosidade e expectativa. O menino permanecia ali, parado, e Luizinho percebeu uma fraqueza na sua postura, uma fragilidade que poucos haviam notado. Ele decidiu usar essa abertura. Nós somos todos diferentes, mas isso não nos impede de nos entendermos. Olha para nós. Todos aqui temos nossas dores e alegrias, e isso nos une. O olhar do menino começou a mudar lentamente. As feições rígidas relaxaram um pouco, surpreendendo Luizinho. Ele sentiu um impulso de criar uma conexão, de realmente se fazer ouvir. Com uma voz cheia de emoção, ele continuou. Às vezes, você só precisa de alguém que veja o que está escondido detrás das suas paredes. Venha, cante comigo, e vamos nos libertar desse peso. Maria, que observava atentamente, ergueu as mãos e começou a cantar uma melodia suave, que rapidamente se espalhou entre os outros. A música, antes distorcida, agora se tornava um hino de aceitação. Cada criança começou a tocar os ombros umas das outras, formando uma corrente de união. Luizinho sentiu a energia voltar a pulsar. Olha, sua voz é tão poderosa quanto a minha, ele disse ao menino, enquanto as crianças se juntavam em volta dele. Você também pode ser parte disso. É a sua chance de mostrar quem você realmente é. Não precisa ter medo de ser você mesmo. O menino, que antes parecia uma força a ser temida, agora estava vulnerável, contemplando a oferta de Luizinho. Ele hesitou, finalmente abrindo seu coração um pouco mais. E se eu não souber como? Sua voz estava frágil. Essa é a beleza. Não precisamos saber tudo. Precisamos só de coragem, e juntos, podemos descobrir. A vida é uma grande canção e precisamos de todas as vozes para fazer a melodia completa. A energia crescia, e mais vozes se uniam, cantando a letra que falava sobre superação e inclusão.
Cada palavra parecia atacar as barreiras que haviam se estabelecido. O menino, absorvendo tudo isso, começou a hesitar, mas um sorriso tímido começou a se formar em seus lábios. Ele se mexeu ligeiramente, como se quisesse se juntar ao grupo. Luizinho segurou a respiração, torcendo para que aquele momento se tornasse um divisor de águas. E no meio do coro, aquela voz agressiva que antes parecia tão distante agora sentia um pequeno alívio. Com um último olhar, o menino finalmente se juntou a Luizinho, e a multidão explodiu em aplausos e gritos de encorajamento. As emoções fervilhavam como fogos de artifício. No entanto, Luizinho sabia que aquele não era o fim. Como uma onda, a transformação já tinha começado, mas ainda havia muito mais a ser feito. Enquanto eles cantavam juntos, uma nova realidade se formava diante de seus olhos. Imagine só quantas outras crianças poderiam ser alcançadas por essa mensagem. Mas no fundo de seu coração, Luizinho sentia que esse seria apenas o primeiro passo. A música diminuía, mas a jornada estava apenas começando. Haveria outros desafios, outras vozes a serem ouvidas. Ele olhou para o menino que agora dançava ao seu lado. A conexão tinha sido feita, mas até onde isso os levaria? E mais importante, o que mais ele poderia descobrir sobre si mesmo e sobre seus companheiros de jornada? A energia da música era palpável, e Luizinho sentiu seu coração bater com mais força. O grupo havia se tornado um só, e naquele momento estava claro que a transformação não se tratava apenas do menino, mas de todos eles. Enquanto as crianças continuavam a cantar, Luizinho olhou ao redor e viu o brilho nos olhos de cada uma, refletindo uma esperança que antes parecia distante. Essa é a magia da música, Luizinho pensou, sorrindo. Era um lembrete de que, independente das lutas que cada um enfrentava, a canção tinha o poder de curar. Ele gostaria de capturar aquela sensação e preservá-la para o futuro. Os aplausos e gritos pareciam ecoar em sua alma, e ele sabia que aquele não era um momento qualquer. Era um começo. Quando a canção se dissipou, Luizinho se aproximou do menino, que agora sorria mais abertamente. Como você se sente agora? Ele perguntou timidamente. Eu me sinto leve. É como se as pedras tivessem saído do meu peito, o menino respondeu, ainda um pouco surpreso consigo mesmo. Por que eu nunca percebi isso antes? Às vezes, a gente esquece que não estamos sós, Luizinho disse, olhando nos olhos do garoto. E que cada um de nós tem um lugar especial nesse grande coral chamado vida. As palavras pareciam dançar no ar, enquanto faziam ecoar os sentimentos que estava guardando às 7 chaves. Luizinho decidiu então que não poderia parar por ali. A tarefa que ele havia iniciado merecia continuidade. Ele precisava fazer com que aquela nova realidade se espalhasse, não só naquele grupo, mas por toda a escola. Vamos organizar um show. Um espetáculo onde todas as vozes possam ser ouvidas. Luizinho exclamou. A ideia imediatamente despertou um burburinho entre as crianças, que começaram a discutir animadamente sobre músicas, danças e performances. Eu posso escrever uma letra sobre superação, disse Maria, já com a ideia fervilhando em sua mente. As crianças começaram a compartilhar ideias, empolgadas, enquanto Luizinho observava com um sorriso satisfeito. Porém, uma sombra passou pelo seu olhar quando ele se lembrou de que nem todos estariam dispostos a aceitar essa nova maneira de ver as coisas. Entre as crianças, havia aquelas que ainda se sentiam sozinhas, excluídas e que poderiam se opor ao show, aquelas que eram como ele havia sido um dia. Isso o deixou pensativo. Como reunir todos, mesmo aqueles que ainda tinham medo? Acho que precisamos fazer isso juntos, envolvendo aqueles que ainda se sentem distantes, ele disse, chamando a atenção do grupo novamente. E se fizermos um convite aberto? Para que todos possam ser parte desse momento? As crianças concordaram, e um clima de entusiasmo voltou a tomar conta. Nesse processo, Luizinho começou a entender que a verdadeira transformação seria um desafio. Ele tinha que se preparar para as críticas e aquelas vozes que ainda se manteriam em silêncio por medo. Mas, ao olhar para aquele pequeno grupo, Luizinho sentiu que tinha ao seu lado os melhores aliados que poderia querer. Enquanto saíam da escola, o menino caminhou ao lado de Luizinho, agora mais confiante. Posso convidar alguns amigos? Ele perguntou, seu olhar já brilhando com a ideia. Claro! Quanto mais vozes, melhor! Luizinho respondeu, sentindo o espírito de coletividade crescendo. Mas no fundo, uma nova pergunta ecoava em sua mente. Será que ele conseguiria enfrentar as dúvidas dos que ainda estavam escondidos nas sombras? O sentimento de esperança corria solto entre eles, mas havia também a realidade que Luizinho temia ter que encarar. Como lidar com a oposição de quem preferia manter suas vozes presas? Com essas incertezas em seu coração, ele sabia que o verdadeiro desafio estava prestes a começar.
E, ao olhar para o grupo, sua determinação crescia. No próximo passo, ele se perguntava: conseguiria criar um espaço onde cada um pudesse ser livre para cantar sua própria verdade? As semanas seguintes foram preenchidas por uma mistura de animação e apreensão. Luizinho se dedicou de corpo e alma a organizar o show, firmando acordos com a escola e propondo reuniões com as crianças. Eram horas de ensaios, trocas de ideias e riso, mas também de uma angustiante expectativa. A ideia de fazer aquele evento aberto começou a tomar forma e, com isso, cresceu também a responsabilidade de fazer algo que fizesse sentido para todos. Certa tarde, ao se reunir com as crianças no pátio da escola, Luizinho fez uma roda. Hoje, quero ouvir de vocês. O que o show significa para cada um? Ele queria sentir o pulso do grupo, conectar os sentimentos e os medos que ainda pairavam no ar. Maria foi a primeira a responder. Para mim, é a chance de mostrar que somos mais do que só alunos da escola. É a nossa voz reunida. Seus olhos brilhavam, e a adrenalina estava à flor da pele. E se alguém não gostar? Ponderou Tiago, olhando para baixo, como se as palavras pesassem mais que seu olhar. E se as pessoas zombarem da nossa música? O coração de Luizinho apertou. Ele lembrou de quando ele mesmo se sentiu assim, paralisado, preso ao medo do ridículo. Olha, eu também tive esse medo. Ele se lembrou da primeira vez que se apresentou e do nervosismo que o consumia. Mas quando a gente se une, fica mais forte. O importante é que estamos dando um passo juntos. Os olhos de Tiago se iluminaram levemente, e Luizinho percebeu que havia plantado uma sementinha de coragem. E se fizermos uma apresentação que conte a nossa história? Nossas lutas e nossas vitórias? Sugeriu outra menina, que até então permanecia em silêncio. Aquela ideia ressoou e gerou uma onda de empolgação. Convencer os mais tímidos, no entanto, ainda era um desafio. Luizinho sabia que o verdadeiro show não seria apenas sobre a performance, seria sobre a união, sobre cada voz sendo ouvida, não importando os desafios que enfrentavam. Nos dias seguintes, ele e algumas crianças decidiram visitar outras salas, convidando todos para o evento. A acolhida foi mista, muitos sorriram, mas outros ficaram hesitantes. As reações variavam de entusiasmo a sorrisos nervosos. Confira o desto da resposta de alguns, cuja mudança de atitude foi nítida. Isso deixou Luizinho esperançoso, mas ele sentia que ainda tinha muito mais a realizar. No meio desse processo, conheceram um novo amigo. Lucas. Ele era um garoto que sempre ficava afastado, mergulhado em seu mundo. Quando Luizinho o abordou, com um convite sincero, os olhos do menino se encheram de lágrimas. Eu não sou bom em nada. Não sei cantar. A fragilidade de sua voz tocou fundo. Mas você pode compartilhar sua história. Isso é tão importante quanto cantar, Luizinho respondeu, sem hesitar. Ele se lembrou da beleza de cada experiência, da força que vem em diferentes formas, mesmo que em silêncio. Os ensaios começaram a ficar mais intensos e os laços se fortaleceram. Aquela química se tornou quase uma rotina, mas a pressão aumentou. Havia um choque com o calendário. O show se aproximava e os desafios eram constantes. Crianças ainda se sentiam inseguras, outras tinham suas próprias batalhas internas. Luizinho percebeu que o relógio avançava e as vozes ainda estavam tímidas, escondidas. Mas ele decidiu que a abordagem precisava mudar. Se desejavam ver todos juntos, a mensagem devia se reforçar. Este show não é meu, não é só seu. É nosso. Ele proclamou em um ensaio, inspirando coragem. Mas a ansiedade crescia à medida que a data do evento se aproximava. Como reunir todos, até aqueles que se mantinham afastados? A resposta ainda estava distante, mas Luizinho tinha certeza de que, juntos, eles poderiam criar um lugar onde cada voz pudesse ressoar. Quando finalmente a hora chegou e a noite do show se aproximava, Luizinho só conseguia pensar. Todos se apresentariam, mas estariam eles prontos para se abrir? Alguma coisa surgiria das sombras. E, no fundo, a pergunta ainda ecoava em sua mente. Seria possível realmente dar voz a quem se sentia invisível? A praça estava cheia. As estrelas brilhavam no céu, como se desejassem testemunhar aquele momento mágico que Luizinho e seus amigos estavam prestes a criar. Maria estava nas primeiras filas, seu coração pulsava com expectativa e amor. Os ensaios haviam sido intensos, e a energia vibrante nos rostos das crianças era palpável. Era agora ou nunca. Luizinho sentiu frio na barriga, mas a música pulsava em sua mente, e ele a deixou entrar. Lembre-se, estamos todos juntos, pensou. O clamor da multidão se transformou em apoio, e quando o primeiro grupo subiu ao palco, as vozes se uniram em uma harmonia que preenchia o ar.
As canções falavam sobre esperança, aceitação e a coragem de ser diferente. Enquanto as apresentações começavam, Luizinho notou alguns rostos familiares na plateia, aqueles que um dia o haviam menosprezado. Era um momento de transformação. O clamor de aceitação estava crescendo, e Luizinho fez sua oração silenciosa, que a música toque seus corações. A apresentação de cada grupo era um testemunho de suas jornadas, e cada criança já não pensava apenas na própria insegurança. Eles estavam contando suas histórias, mostrando ao mundo quem eram, e a plateia se unia em aplausos, incentivando-os a continuar. Finalmente chegou a vez de Luizinho e seus amigos. Ele olhou para Ana, Lucas e o grupo diverso que o cercava, uma família que havia se formado através da música. O coração acelerado, ele respirou fundo. Lembre-se, somos todos diferentes, e essa é nossa força. Ele lembrou cada um deles com um olhar. Com as luzes focadas neles, Luizinho começou a cantar. Sua voz era mais forte, mais confiante do que nunca. A melodia moldava cada palavra, e logo, o público se juntou, ecoando a letra que falava sobre ser quem realmente somos. Mas no meio da música, Luizinho notou algo. O menino agressivo estava na plateia, com um olhar que antes era de desprezo, agora parecia confuso, quase tocado. Luizinho decidiu aproveitar a oportunidade. Olhando diretamente para ele, gritou: "Ninguém aqui precisa se sentir sozinho. Nós sabemos o que é ter medo, e é por isso que estamos juntos." O impacto de suas palavras reverberou. O ambiente se transformou, e quando Luizinho terminou a canção, sentiu as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Ele não estava apenas exposto, estava se conectando. A plateia se levantou em aplausos ensurdecedores. Após a apresentação, o menino agressivo se aproximou, hesitante, mas com um sorriso tímido. "Desculpa pelas coisas que eu disse. Eu não sabia que vocês se sentiam assim." Luizinho sorriu, um calor preenchendo seu coração. "Você é sempre bem-vindo. Todos temos nossas dificuldades, mas juntos somos mais fortes." Foi um momento de triunfo não apenas para Luizinho, mas para todos. Ele havia mudado a narrativa, e a música fora a chave. Quando a noite foi se encerrando, as estrelas pareciam brilhar ainda mais intensamente, como se aplaudissem aquela nova realidade. Maria olhava para o palco, com o coração transbordando de orgulho e amor. Luizinho havia encontrado sua voz e o poder da música. Ele havia se tornado um exemplo não apenas para aquelas crianças, mas para todos ali. O show não havia terminado, a jornada apenas começava. Com as vozes preenchendo a praça, Luizinho soube que as divisões estavam sendo quebradas. Ele não apenas superou suas inseguranças, mas também ajudou outros a fazer o mesmo. Era hora de estender a mão e convidar o mundo a fazer parte dessa transformação. A música estava viva e tinha o poder de criar um novo amanhã. Agora, chegou a sua vez de fazer a diferença. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e sentimentos sobre esse final emocionante e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Não espere nem mais um segundo. Vamos juntos criar um universo de vozes que ressoam em harmonia.